segundos. Vocês estão vendo? Jamais se apaixone, amigo. Eu não tenho medo de morrer, eu só tenho medo de borderline. Tá dominado. Exatamente. Amigo, beta não tem vez. Está entrando no ar o podcast mais heterossexual do Brasil, liderado por ele, que é desejado pelas mulheres, invejado pelos homens, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, eu mesmo, fala para mim. Disponível no porno, quer dizer, no YouTube, no iTunes e no Spotify. Esse que é o podcast da família brasileira, o podcast da verdade. Está entrando no ar o Gatu Cast. Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatuCast. E dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Luke Silver. Luke Silver, você está aí, Luke Silver? Estou aqui, meu bom amigo Vinícius. Então, amigos, hoje nós temos uma missão de falar sobre um dos movimentos mais importantes da atualidade, que é o movimento JPBF, né? Aqui, por esse canal, já passaram outras siglas, né? Já passou Real, MTGO, mas eu acho que a sigla mais importante, o movimento mais útil pro beta hoje é o JPBF. Estou errado, Lucas? Não, está totalmente certo. Aliás, o movimento ele vem bem a calhar porque eu acredito que a maioria pelo menos dos homens brasileiros, que não sejam ricos e privilegiados, eles já sentiram em algum momento alguma das coisas que a gente vai discutir aqui e, digamos assim, a sinceridade com a qual o movimento trata a vida de todo brasileiro é o que justamente atrai muitas pessoas para isso. Exato, exatamente. Então, amigos, seria injusto da nossa parte falar sobre esse tema sem falar de um personagem, né? Um saudoso pobreta, né? Que fez um blog no ano de 2012, se não me engano, no qual ele lançou as bases do pensamento do JPBF. Estou errado, o pobretão? Ou quer dizer, o Luke Silva? Sim, não, tá totalmente certo, é justamente isso. Esse blog, ele terminou em 2016, mas durante os anos que ele durou, ele prestou um serviço bem relevante para que vários homens brasileiros abrissem os olhos para diversos temas que os afligiam, desde relacionamento até questão da vida financeira, vida profissional, entre outros aí, né? Porque nós brasileiros, nós não temos uma vida fácil. Muitos homens, como eu disse, principalmente o pobre, justamente o JP, o P do JPBF, é de pobre, nós sofremos muito, entendeu? Nós temos uma vida muito difícil, muito sofrida. Cada coisa que para pessoas ricas, ou até pessoas de países desenvolvidos, são comuns, para nós são uma verdadeira guerra, uma verdadeira guerrilha, a gente conseguir pequenas coisas que para outras classes sociais ou até pessoas de outros países são tão fáceis, entendeu? É a luta diária pela sobrevivência. Roberto, na Matrix, né? Então, é uma sobrevivência e também uma dignidade, né? Porque se você for olhar, pessoas aí tal, em condições paupérrimas, que vivem no sertão nordestino, entendeu? Vivem numa favela carioca, não sei o quê, vivem, né? Agora sim, uma vida digna, uma vida confortável, minimamente confortável, eles não têm, entendeu? Exatamente. Então, amigo, só para quem não sabe, o movimento JPBF são 4 letras mágicas que significam o J significa jovem, o P significa pobre, o B significa beta e o S significa feio. Só para quem não sabe, eu sou um JPBF. Não, de todas essas letras, a única que eu não me encaixo muito é o jovem. O resto, eu sou muito pobre, beta, não preciso nem falar, e feio. O feio também não seja menos. Eu não sou tão feio assim não. Mas prossiga, você também é. Eu não sou tão feio assim não, mas eu vou dizer uma coisa a você, meu caro Vinícius. Sabe por quê? Eu digo a você que nós somos feios, porque assim, se convencionou dizer o seguinte, não, ou é feio ou é bonito, mas pra mim não. Pra mim, uma pessoa, para ser considerada bonita, sabe o que é essa pessoa? Ela tem que ser uma pessoa que, no ambiente em que ela chegou, ela faça aquele negócio de pescoço quebrado. Entendeu a questão? Por exemplo. Atrair olhares. Isso, atrair olhares, exatamente. É aquela questão, você como homem vai entender. Quando você está no local, né, mesmo se você estiver namorando ou você estiver de saco cheio de relacionamento, alguma coisa, se passar uma mulher muito bonita, ou pelo menos de um corpo escultural, aqueles feitos
feitos em academia, né? De extrema dedicação à academia. Você parece que instintivamente você tem que dar uma olhada, entendeu? No traseiro dela, nos seios, entendeu? No rosto dela, mesmo que você saiba que não tem a menor chance e tal. E para o homem é a mesma coisa. O homem na sociedade brasileira, isso é considerado bonito, é aquele homem que atrai olhares. Se você for um cara assim que não tem nenhum defeito físico grave, não tem nenhuma anomalia, não tem nenhuma coisa muito horrível, mas mesmo assim for um que atrai olhares, fatalmente você não é considerado bonito. Você é um cara comum, ou médio, ou mediano, alguma coisa assim. Mas bonito você não é. Então, o F é para também meio que abarcar qualquer coisa que não seja um homem daqueles muito bonitões que vão atrair olhares, entendeu? Mais ou menos isso. Então, amigos, hoje nós estamos aqui... Então nós somos feios. Nós somos feios. Somos feios, nós somos. Né? Verdade. Mas então, amigos, vamos voltando lá atrás, no 2012, quando não existia a JBF. Eu sempre fui JBF, mesmo sem saber da existência do Pobretão. Depois eu me identifiquei, né? Eu sempre fui pão duro, sempre fui sovina, sempre fui frugal, né? Mas assim, explica pra gente, quem que é o Pobretão? Quem é o Pobretão? Veja só, o Pobretão até hoje é motivo de controvérsia a sua verdadeira identidade, até porque o próprio nunca revelou isso. Até porque o que você tem que entender é o seguinte, tem aquela coisa na Constituição, a opinião é livre, né, dele ser vedado o anonimato, não é isso? Não sei se você já ouviu essa parte aí da Estou estudando isso agora. Exatamente, então, é uma lei até famosa, é uma parte da Constituição até famosa, mas eu digo a você que é o seguinte, né, eu vi até um meme que cai bem a calhar nisso aí, porque uma coisa é o que a lei fala e outra coisa é o que a lei mesmo se contradiz. Por quê? Você diz, no caso da Constituição, é vedado anonimato, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que diz opiniões polêmicas, como era o caso do Pobretão, e não se protege pelo anonimato, ele está sujeito a todo tipo de covardia, como por exemplo, como você e todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, de pessoas que são denunciadas no seu trabalho, perdem emprego, perdem, né, enfim, né, tem sua vida revirada do avesso e se transformam no inferno, porque diz alguma opinião polêmica. Então, o Pobretão, ele nunca revelou a sua verdadeira identidade, justamente porque ele tinha um emprego formal, provavelmente em alguma multinacional da cidade de São Paulo, e evidentemente ele queria se expressar, ele queria ajudar outras pessoas, só não queria que alguma pessoa covarde usasse o verdadeiro nome dele para fazer alguma denúncia falsa e que ele perdesse o emprego, entendeu? Sim. Aí assim, na verdade ninguém sabe exatamente quem é. Agora há algumas teorias, tal, né, que ele, por exemplo, pelo o valor que ele informava, que ele aportava, ou seja, que ele juntava diariamente para os investimentos dele, ele provavelmente exercia algum cargo, digamos, de gerência ou supervisor para cima, entendeu? E também a profissão dele, ele falava muito que eram exigidos horas extras, muitas horas extras. Então, por exemplo, ele pode ser do setor de TI, ele pode ser do setor financeiro, setor contábil. Contábil, eu pensei em contabilidade. Tem muito isso, né, de prazos apertados, determinados. Sim. Pronto, por exemplo, né, no período de declaração de imposto de renda, por exemplo, o setor contábil, ele provavelmente faz... Sabe o que eu acho que ele é contador? Sabe o que eu acho que ele é contador? Dia à noite. O Lucão, sabe o que eu acho que ele é contador? Por quê? Porque olhando lá o quanto ele aportava, provavelmente ele ganhava 8 mil reais, tá? Basicamente é o que ele ganhava. Isso, basicamente 8 mil reais é o salário, eu sei porque eu já trabalhei nessa área, tá? É o salário de um gerente numa multinacional. Entende? Então eu achava... E na contabilidade tem um cargo específico também chamado controller, né? Controle, não. O controle trabalha muito mais, né? Mas eu acho que não é controle, não. Mas ele poderia também ser da área de TI também, que TI, dependendo dos projetos, tem aqueles prazos apertados, né? Que o pessoal reclama muito também. Que quando tem algum projeto, o cliente faz muitas exigências, pede mudança, pede ajuste, e eles muitas vezes precisam fazer. Mas assim, até hoje ele nunca revelou. Uma coisa até engraçada do Pobretão é que ele tinha tanto medo de que a identidade dele fosse descoberta, que uma vez ele disse, não, eu tô usando shampoo, que meu cabelo está ficando mais liso. Aí os anônimos, enfim, né, que comentavam no blog, Pobretão, que shampoo é esse? Ele se recusou a dizer o shampoo que ele usava, bicho, pra você ter uma ideia, assim, é meio até, entendeu? Outra coisa que também ele se recusava a dizer qual o time de futebol que ele torcia,
algumas pessoas especulavam que era o Palmeiras, né, já que em São Paulo o Palmeiras é um time formado por, assim, historicamente por imigrantes italianos, embora hoje a torcida tenha pessoas de vários cantos do Brasil, de várias etnias. Então, o Pobretão, ele se dizia também descendente de italiano, né? Enfim, aí o povo associou muito isso, né? Descendente de italianos, um time, no caso do Palmeiras, que antes até se chamava Palestra Itália, também muito popular entre os imigrantes italianos também, mas ele nunca revelou, como eu disse, ele não revelava nenhum shampoo. Então, para fazer uma teoria de quem seria o Pobretão é muito complicado, entendeu? A questão é que a essência dele, o interior dele, as ideias, né, que é o principal de uma pessoa, porque apesar de algumas pessoas tentarem desqualificar com aquele velho argumento ad hominem, né, aquele argumento onde você tenta desqualificar a pessoa para desmerecer as ideias dela, na verdade, para mim, isso aí foi muito mais forte, porque ele é uma pessoa que não precisou dizer eu sou isso, eu sou aquilo, usar o apelo da autoridade para que as pessoas vissem que as ideias dele estavam certas, entendeu? O pessoal gostava das ideias dele simplesmente porque eram boas, eles se sentiam representados pelo Pobretão. Eles tinham uns textos muito inspirados, né? Era real na lata, né? Exatamente, cara, exatamente. E assim, é meio perigoso, mas eu vou dizer uma coisa, né? Porque entre os seus ouvintes e você mesmo e tal, podem ter gostos políticos distintos, mas assim, só para fazer um paralelo, é mais ou menos, não que seja, mais ou menos como foi o sucesso de Bolsonaro, porque desde que ele começou a ficar conhecido, ele ficou conhecido por ser uma pessoa que se tornou, entre aspas, polêmica, justamente por dizer aquilo que muita gente já pensava, sendo que não tinha coragem de dizer, entendeu? Uhum. Ele dizia, não, bandido tem que morrer, bandido que morre em presídio, eu nem ligo, entendeu? Essas coisas assim, né? Que muita gente pensa, mas não tem coragem. Tá aí o sucesso dele, né? Você vê que é um político bastante popular, com muitos defensores. Nunca vi um político com tantos defensores fanáticos quanto o Bolsonaro. Exatamente. Não, e querendo ou não, ele é uma pessoa extremamente antenada, né? Tem redes sociais, ele é muito participativo em redes sociais. Do ponto de vista eleitoral, é o maior político da história da direita brasileira, todos os tempos. Exatamente. Então, né? Aí, assim, tem que respeitar pessoas que não gostam dele ou que não acham isso, mas, assim, um dos sucessos do Pobretão e foi muito parecida essa coisa com o Bolsonaro, que ele falava coisas que muitas pessoas pensavam, mas tinham vergonha de admitir, ou de dizer, né? E ele, protegido por isso, né, de não poder ser prejudicado no trabalho dele, na vida pessoal dele, ele dizia muitas coisas e tal, e muita gente foi vendo que aquilo ali era o que ia acontecer de verdade, entendeu? E não aquela conversa mole, aquela baboseira, aquela coisa de sonhador que muita gente insiste em dizer que é verdade, embora não seja. Sim. Então, na época, eu imagino que já trouxe muita polêmica, né? Você se lembra de alguma briga, alguma desavença que o Pobretão tinha? Ah, sim. Então, duas ficaram mais famosas. Uma foi com um outro blogueiro. Na verdade, as duas foram com blogueiros. Não, na verdade foram três, desculpe. Uma com dois homens e outra com uma mulher, né? Sendo que com os dois homens havia um embate direto, né? Por exemplo, esses dois homens iam lá no blog do Pobreta comentar, o Pobreta ia lá no blog deles. O primeiro é chamado Investidor Troll. Se alguém colocar Investidor Troll, ele ainda mantém o blog, sendo que tá às moscas, ele faz uma postagem a cada 3 meses, alguma coisa assim. Ele meio que largou, certo? Sendo que na época ele também estava no auge. E basicamente ele dizia que o Pobretão era chorão, alguma coisa assim e tal, não sei exatamente qual foi o teor nem o começo da briga, sendo que depois ficou um falando mal do outro, certo? O outro é um tal de fudido de merda. E esse fudido de merda, ele dizia o seguinte, que a vertente de pensamento dele era que você deveria se desenvolver fisicamente, ou seja, entrar na academia, tomar bomba, alguma coisa assim e tal, para que você tivesse algum sucesso na vida, né? Enquanto o Pobretão pensava diferente. O Pobretão dizia que você deveria se desenvolver financeiramente, ou seja, muito dinheiro para não precisar ter nenhum trabalho formal, viver só da rentabilidade do seu rendimento, alguma coisa assim. Sim. E chegou um tempo que um começou também a se desentender e acusar o outro de várias coisas. E a terceira, que essa aí não houve um embate direto, mas apenas citações assim, tanto de um para o outro de forma jocosa, né? Um rindo e ironizando o outro, é uma tal de
Lola Aranovich, que é uma professora de, se eu não me engano, literatura da Universidade Federal do Ceará. É uma feminista. Pelo amor de Deus. É uma feminista. Por que você fala esse nome aqui, amigo? Eu já faço todo o esforço para nunca falar esse nome dessa pessoa aqui. Mas o que aconteceu com ela? E ela é uma figura absolutamente bizarra, né? Só pra eu não tenho nada contra. Ninguém aqui vai falar, mas o que houve lá com ele e a mulher? Não, então, essa mulher é o seguinte, para ela, os males do mundo têm origem nos homens, né? Todo o mal que acontece, todas as coisas ruins, são homens. Sendo que é o seguinte, para ela, eu acho que o homem deveria ser uma espécie de capacho da mulher, entendeu? Ou seja, o homem deve deixar a mulher tomar as decisões, o homem deve, entendeu, tratar a mulher como uma rainha, o homem deve, enfim, né? E qualquer homem que exale um pouco de masculinidade e independência, ela chama jocosamente de mascus, entendeu? Ou mascus, ou como é que se diz também, sanctums, né? Tem os santos, que são aqueles homens, que são aqueles... Tá, amigo, não precisa. Mas amigo, no que consistiu essa briga com essa mulher? Aí assim, o pobretão ironizava ela. Foi? Mas ele fazia o quê? Postagens zoando ela? Então, basicamente é o seguinte, ela achava que o... Não, assim, por exemplo, não, na verdade não era ela em si, se bem que depois ele falou um pouco dela. Na verdade, o pobretão dizia o seguinte, por exemplo, muitas mulheres, isso aí eu concordo sempre... Totalmente. O problema dizer, muitas mulheres dizem romance ou alguma coisa assim, quando na realidade elas não querem porra nenhuma disso. Isso é pura baboseira. Elas querem homem, primeiramente, boa era, né, em questões materiais, em questão de experiências como viagens, ir a restaurantes caros, essa coisa assim, que tem uma aparência muito boa, certo? Ou seja bonito, tem um corpo pelo menos definido assim, e depois sim é que vem outras características, entendeu? Ou seja, o pobretão de Deus, as mulheres são falsas, as mulheres são hipócritas. E essa Lola era justamente o contrário, dizendo não, que as mulheres são sinceras e não sei o quê, e que quem fala o contrário é um frustrado, é isso, é aquilo. Mas assim, o pobretão, ele é um pouco frustrado com a vida dele, principalmente com a relação dos pais. Dá pra ver muita frustração. Ele colocava muito a culpa nos pais dele pelo fracasso. Você concorda com isso? Não é? Ele tinha uma frustração em relação aos pais. Não, eu não sei não. Então, amigos, o pobretão, ele tinha uma série de ideologias que eu acho que a gente precisa pontuar aqui. O pobretão, ele dizia que ele acreditava na vingança tardia, ou seja, o Beta ele tinha que sofrer no início da vida para depois, com 60 anos, quando ele ia alcançar essa independência financeira, ele ia conseguir um montante de recursos, de dinheiro, de capital, e ele ia viver com os vencimentos providos por esse montante, né? Então, ele tinha esse plano, né? Então, ele sempre falava que você tinha que alcançar a sua IS, né? E até isso, você tinha que não ter filhos, não ter mulher, porque você gastava dinheiro, e ter hábitos mais frugais possíveis, né? Então, basicamente, se consistia isso, a ideologia do pobretão, correto? Sim. Isso, exatamente. Porque ele dizia o seguinte, que esse modo de vida que a gente se acostumou muito, nós temos uma influência cultural muito grande dos Estados Unidos, certo? Ele dizia o seguinte, que aquele modo de vida que a gente via também, em novela principalmente, né? E nos filmes, de ser um homem, lá com sua mulher, seus 2, 3 filhos, né? Aquele emprego e tal, era uma forma onde o homem até poderia manter aquilo ali, mas isso fatalmente levava o homem a ter que ficar até seus 50 e muito, ou 60 e poucos anos, até 70, sei lá, dependendo do modo de vida dele, escravo da empresa, né? Ou seja, trabalhando muito, chegando tarde em casa, levando carão, levando reclamação de chefe, entendeu? Aguentando isso, aquilo, entendeu? Ou seja, o pobretão dizia que esse modo de vida do trabalho em si, para sustentar essa mulher e esses filhos e esse modo de vida familiar que a maioria dos brasileiros achava comum, era prejudicial, entendeu? Para ele, as mulheres eram meras interesseiras, e isso aí eu concordo, e que o homem não deveria se sujeitar a dar uma vida estável a ela, com família, sustentar os filhos dela, que vamos combinar aqui que normalmente o homem, cabe ao homem
a maior parte dos gastos financeiros de uma família. Isso é bem sabido, né? Não tem o que negar isso aí. E para ele, essa forma de vida, somado à forma de vida de trabalhar nessas empresas, como a gente está vendo aí, era horrível, e eu concordo também. Segundo ele, o homem em si não deveria constituir família, não deveria se casar, deveria sim ter, por exemplo, um namoro ou uma coisa mais casual, um lance mais casual, um ficante, alguma coisa assim, e aproveitar e guardar o máximo possível de dinheiro para que ele não tivesse que suportar essa vida de trabalho excessivo por muito tempo, entendeu? Pudesse se aposentar e viver dos rendimentos. Sim. Uma coisa interessante do Pobretão e lúcida dele é que ele não endeusava, aqui no Brasil, a gente tem uma ideologia de meritocracia de endeusar o subemprego, né? Principalmente o salário mínimo. Ah, não, você tem que trabalhar, corre atrás, vende água no sinal. Quando, na verdade, a relação de trabalho aqui no Brasil é muito precarizada. A maioria das pessoas que eu conheço que estão com problemas psicológicos é muito em função, não é nem por causa de mulher, é por causa de assédio no trabalho, né? De pressão, de doenças, de estresse. Isso que vai matando, o subemprego ele vai matando o beta aos poucos. E o Pobretão, ele tinha a lucidez de falar, amigos, o trabalho, não tinha o trabalho não desse homem. Amigo, o trabalho no Brasil é muito sacrificante, quanto menos você trabalhar, melhor. Você tem que curtir essa vida, é feita para ser vivida. Agora um parênteses que eu faço aí, né, que eu abro para essa coisa, que é assim, não é que ele dizia que o subemprego era ruim. O emprego aqui no Brasil, por quê? Ele ganhava um valor, digamos, 8 mil, que na realidade brasileira, lembrando que ele fechou em 2016, nós estamos em 2020, provavelmente o salário dele hoje seria o equivalente a quê? Uns 9 mil, talvez, enfim, né? Quase 10 mil. O que acontece é o seguinte, para ele, o modo de trabalho que nós temos aqui é horrível. Porque eu pergunto a você, do que adianta você ganhar 7 mil, 10 mil, 15 mil, se você passa 12 horas por dia num maldito emprego? Você vai chegar em casa, você vai ter tempo, você vai ter forças, você vai ter condições mentais de fazer o quê para relaxar, para aproveitar aquele dinheiro? Não tem nada, entendeu? A questão do subemprego, que eu digo a você, é o seguinte, é aquela coisa que eu falei lá no início, dignidade. E a pessoa tem uma vida, ou seja, quando você ganha, digamos, só um exemplo, R$1.500, você não tem vida. Por quê? Chega um fim de semana, você tem dinheiro para quê? Se a maior ou quase todo o dinheiro que você ganha é usado para a sua subsistência, ou seja, aluguel, água, luz, internet, comida, entendeu? Uma roupa. Ou seja, sobra o quê? Nada. Aí sobra para a pessoa fazer o quê? Assistir uma porcaria de um jogo de futebol na televisão, um filme, entendeu? Que eu gosto de filme, mas uma pessoa que só assiste filme, se ela não se diverte, ela tem que sair para algum lugar, ao ar livre, ou uma praia, ou alguma coisa assim, né? Um restaurante, alguma coisa, uma cafeteria. E quem é o brasileiro que ganha 1.500 que pode fazer isso? Entendeu? Exatamente. E a questão também que eu digo para você é que essa coisa aí que ele falou, enfim, né? Uma pessoa que trabalha aqui no Brasil, como eu disse, por mais que faça bem o trabalho e tal, ela não vai ser reconhecida, ou seja, você vai lá dando tudo que você tem, para no final poder ser demitido por alguma coisa, entendeu? Levar gritos e ser humilhado por qualquer coisa também, quem é que aguenta isso por muito tempo? E é também mais um motivo para você não se casar e não ter filhos. Porque uma vez casado, você vai ser obrigado a se sujeitar ao subemprego, né? Porque você vai ter obrigação. Ele sabe que é muito complicado você ter uma criança com necessidades, ou seja, comida, escola, né? Brinquedos, alguma coisa assim, e você não tem condições de dar. Uma mulher também, né, que, eu repito, a maioria não, 99,9%, são meras interesseiras, no qual, se você parar de prover necessidades básicas e outras necessidades, que pense em criaturas fúteis e exigentes, sem ter onde cair mortas, são as tal das mulheres, esposas, enfim. Porque elas normalmente ganham abaixo do que o homem ganha, e ela quer ter um nível de vida contando o salário do homem. Ou seja, se a mulher ganha R$1.000, sei lá, e o homem ganha 4 mil, ou seja, os dois ganham 5 mil, né? Mas ela acha na cabeça dela que, digamos assim, ela tem que ter uma vida de
8 mil, como se os dois ganhassem o valor que o homem ganha, né? Ou 5 mil, enfim. E não é assim, né? Ela deveria dizer, olha, se eu ganho R$1.000 e o meu marido ganha 4 mil, teria que ser uma vida intermediária entre os dois, mas a maioria das mulheres não quer saber. E os homens sabem que se ele não prover as necessidades básicas e outras futilidades para a mulher, ela não vai mais querer ele, entendeu? Exatamente. Primeiramente, uma greve de sexo, depois começaria a tratá-lo mal e provavelmente se separaria. E depois ia fazer o cara pagar pensão, senão ia pra cadeia. Não, então as leis brasileiras são absolutamente a favor das mulheres. Ela ficaria com a guarda dos filhos, ela ficaria com pensão. Se o imóvel for próprio, ela fica com o imóvel próprio. Aí assim, muitos homens eles ficam com medo, não só da solidão, né, já que eles não teriam mulher, a falta de carinho dos filhos, querendo ou não, um filho é uma coisa que as pessoas prezam demais, porque é uma parte de você, aquela criança é uma parte de você, a não ser que você seja corno, né? Mas assim, se ele for seu filho mesmo, você vai sentir falta naquela criança para fazer companhia a você. E o dinheiro que ele vai gastar, né? Porque a mulher provavelmente vai arrumar outros relacionamentos, enquanto quem vai continuar sustentando vai ser quem? O ex-marido. Então, eu nunca me casei, não faço questão nenhuma e não vou fazer questão de me casar. Inclusive, já estou organizando para fazer uma vasectomia, para não correr risco nenhum de ter filhos, entendeu? E todas as mulheres que eu tenho agora são coisas absolutamente passageiras e casuais, porque eu não tenho confiança nenhuma em nenhuma mulher e tenho desconfiança total na instituição chamada casamento. Então, o Pobretão ele falava sempre disso, né? Ele é a favor do marriage strike, né? Greve de casamento. Ele achava que você tinha que casar pagando o mínimo possível, né? De preferência através das GPs. Você também aderiu a essa questão das GPs? Ou... Então, você deve até ter visto algumas conversas no grupo lá que a gente participa. Na verdade, como eu já disse, o Pobretão, ele usava muito as GPs, que nada mais são do que prostitutas ou damas da noite, damas da luxúria também, como algumas pessoas gostam de chamar, um eufemismo, né? São vagabundas, digamos assim. Mulheres que provêm sexo e onde você tem que dar dinheiro a elas, sendo que o Pobretão acabou em 2016. E desde então, vem surgindo vários outros subterfúgios que o homem pode ter para ter relacionamentos casuais e sem se sujeitar às frescuras, às dificuldades que uma mulher normalmente colocaria, entendeu? Que eu pontuaria duas formas, além das prostitutas. Prostitutas, assim, é chamada a profissão mais antiga do mundo e provavelmente quem estiver escutando aqui, que não for um completo virgão, um moleirão, um bonzinho, inocentão, ele já foi em alguma prostituta, sozinho ou com um amigo, né? Porque hoje em dia existem vários sites por aí onde você pode ligar, né? E você pode tanto se encontrar com a prostituta no motel, muitas delas têm locais próprios e você vai lá, ou você pode apelar para a receita antiga, que é ir nos bordéis, que hoje em dia não se chamam nem de bordéis, mas casas de tolerância. Casas de massagem, ou seja, a mulher fica lá. E ela massageia o seu corpo, massagem completa. Lá, fazem aquela massagem mequetrefe, né, já que nenhuma. Isso, também, se você quiser chamar de forma chique, você pode chamar de neuromassage, né? Até se você colocar nos sites educativos aí, NURU, e depois massage, que é MASSAGE, neuromassage, você vai ver que tem vários vídeos com essa temática aí, que é basicamente isso. A massagem é só uma fachada, né? Ela faz lá aquela coisa mequetrefe, que nenhuma é fisioterapeuta, um pretexto, nenhuma lá é fisioterapeuta, nem massoterapeuta, porra nenhuma, fazem isso para ter o pretexto, né? Porque caso venha alguma fiscalização, alguma denúncia, não, a gente faz massagem, tem nada de sexo aqui, mas mentira que tem. Que nenhum homem pagaria R$200 por hora para ficar recebendo massagem. Quer dizer, tem até gente que faz massagem, sendo que não cobra o que as prostitutas cobram. Enfim, né? O Pobretão acabou em 2016 e depois foram surgindo novas, digamos assim, opções, novos subterfúgios, novas opções que os homens de JPBF podem usar, né? Eu, inclusive, sou famoso por um desses subterfúgios. E outro subterfúgio que surgiu, que eu vou falar dos dois aqui, surgiu exatamente no grupo do Facebook que o Pobretão fundou, entendeu? Que era o Vida Além de Pobre JPBF.
Então, eu vou dizer, o primeiro desse subterfúgio é chamado carinhosamente de PPS, né? P de pato, S de sapo, PPS. Nós faremos um podcast sobre isso, nós vamos fazer um podcast só sobre isso. Mas prossiga. Pronto, então. Fala por alto. Então, o PPS, o que significa essa sigla? O primeiro P significa pago, o segundo P, por, e o segundo sexo. Que basicamente foi uma ideia de um dos membros do antigo grupo do Pobretão no Facebook, que é o seguinte, existe aquele aplicativo Tinder, que é um famoso aplicativo de relacionamento, né, cujo símbolo é uma chama, um fogo, enfim, e todo mundo já deve ter ouvido falar ou até usado. Sendo que qual é a questão? Um JPS sabe hoje em dia que se você colocar a sua foto no Tinder, tem aquela coisa que eu falei, ó. Não é que você seja horrível, tem alguma deformidade. Se você não for aquele bonitão, que tem um padrão hoje que as mulheres mais querem, que é o quê? Geralmente branco, cabelos lisos, pode ser loiro, pode ser moreno, aquele que o pobretão chamava muito também, moreno de praia, né? Tiver a barba fechada, tiver o maxilar quadrado, enfim, todo mundo acha que deve saber. Mais ou menos, digamos assim, que seja mais ou menos aquele ator da Globo, um Cauã Raymond, né? Tem aquele cara, deve ser Raymond, sei lá, mas enfim. Tem aquele também, Bruno Galhaço, alguma coisa assim, é mais ou menos naquele estilo, certo? Que assim, eu sou homem, não sou gay, mas assim, eu tenho que admitir que esses dois aí, eles têm uma beleza, digamos, física, facial, acima da média, né? Bem, dois tesudos. Mas então, amigos, a gente tá falando aqui... Não, amigo. Existem várias opções. Tem as TEPs, tem as GPs, calma. Tem as bonecas, tem umas waifus. Não, boneca não, pô. Que boneca, porra? Não tá doido? Travestido, tá falando? Poxa, deixa eu dizer, das opções, tem que falar das opções. O tempo quer saber as opções. Cadê aí? Não, amigo, a gente só apresenta as opções. Quem vai escolher é você, amigo. Tá? Não, exatamente. Então, mas eu vou dizer do PPS para quem não quer as traps, também chamado de trapzinhas matas. Então, o PPS, como eu disse, né, é a sigla pago por sexo. Onde um cara, ele disse basicamente o seguinte, ó, se você for no Tinder, colocar sua foto real, não é que você seja horrível, tenha deformidade, mas assim, você tem uma beleza comum, mediana, né, ou até um pouco abaixo disso. Geralmente você vai até dar match com as mulheres, né, algumas vão gostar da sua foto e tal, sendo que a questão hoje em dia é o seguinte, as mulheres têm tantos homens puxando o saco dela, entendeu? Que elas ficam com um ego enorme. Aí o que é que acontece? Você pode até ter um match lá, mas você vai ter que ficar conversando, puxando o saco e tentando impressionar tal. Isso é muito chato, muito. Entendeu? Eu, pra mim, considero isso aí, o homem que se sujeita a isso, um bostão, um cocô, um lixo. Por quê? Muita perda de tempo. O homem é muita perda de tempo e é muito humilhante, né? Vamos combinar? Porque assim, muitas dessas mulheres, elas ganham menos do que você. Tem uma beleza física até um pouco inferior à sua. Não tem cultura nenhuma, não tem estudo, não tem um bom emprego. E você, em todas as áreas, tem que se humilhar, tentar agradar, tentar puxar um saco. Coisa ridícula, coisa patética, é o que acontece. O PPS basicamente é o seguinte, em vez de colocar a sua foto real, o seu nome real e tudo mais, e fazer aquela descrição patética, eu gosto de não sei o que, gosto de passear, foda-se, ninguém quer saber se você é um cara espiritualizado, se você é inteligente, não, porra. Como o Pobretão dizia, se você tem grana acima da média, você tem beleza acima da média, não, então você vai estar naquele balaio de homens que precisam se sujeitar, entendeu? E eu e várias outras pessoas, mesmo sendo feio, mesmo não ganhando muito bem, não quer sujeitar a isso, mas quer sexo. Entendeu? O que é que acontece? O que é o PPS? Pago por sexo. Em vez de colocar sua foto, você coloca um fundo preto, uma paisagem, alguma coisa assim. Embora hoje tenha que sofrer algumas coisas, mas eu vou dizer a ideia inicial. Em vez de você colocar sua foto, você coloca um fundo, digamos, preto, com uma letra branca. Você coloca assim, pago por sexo, ou pago por encontros, entendeu? E na descrição você diz, ó, procura uma garota discreta, tal, e enfim, né? Aí você coloca também, eu não sou um cara feio, sou um cara normal, quero uma coisa mais direta, mais simples, e acredite se quiser, meu amigo, acredite se quiser. Muitas mulheres, principalmente as de perfil de classe social, né, financeiro baixo, vou dar alguns exemplos aqui, estudantes, mulheres que trabalham em comércio, desempregadas, funcionários de call center, elas vão querer uma grana que você está dizendo que está pagando pelo sexo para sair com você. Principalmente se elas verem que você não é nenhum deformado
nenhum obeso, nenhum velho de 80 anos, entendeu? Aí, ou seja, essa foi a ideia. Hoje em dia tem que ter algumas alterações, que depois a gente pode fazer um podcast só nisso, mas basicamente essa é a ideia. E, querendo ou não, acredito se quiser, muitas pessoas conseguiram um sexo casual sem ter que se humilhar graças ao PPS. E os valores também eram bem baixos. Eu mesmo nunca paguei mais de R$100 para transar com a mulher. E normalmente muitas delas já vieram aqui na minha casa, a gente marcou no motel, eu fico lá 2, 3 horas, sem frescura, entendeu? Beijando, eu ejaculo no corpo, entendeu? Muito mais. É um sexo próximo do que você tem com a mulher comum, até com a sua namorada, sem todo aquele mimimi, aquele tutuqui. E outra coisa, que eu também, é esse outro subterfúgio que eu vou falar agora, que são as sugar babies, né? Sugar de açúcar e baby de bebê, né? Bebê açucarado. Bebê açucarado, bebê de açúcar, né? Que é são basicamente, pela definição, mulheres, né? Que são ambiciosas e tal. Meu Deus do céu, mulher ambiciosa. Olha o Leonardo, bicho, qual é a mulher que não é ambiciosa, porra? Vamos ser sinceros, basicamente é o seguinte, né? Essas sugar babies são mulheres que colocam-se claramente na busca de um homem que tenha grana, né? Que proporcione a elas uma mesada, como é que se chama, né? Entre aspas, ou proporcione idas a restaurantes legais, idas a lugares, né? Viagem, a praia, alguma coisa assim. Enfim, e ela seria, digamos, sua namorada em troca disso. A questão é que muitas pessoas até já ouviram falar o nome, né? Mas assim, eles imaginam que o tal o homem, no caso, seria o Sugar Daddy. E o Daddy é papai, né? Com a forma carinhosa de se chamar pai em inglês. Que o homem, esse Sugar Daddy, teria que ser um velho, milionário, ou pelo menos muito rico e tal. E eu consigo ser esse Sugar Daddy aí e conseguir essas Sugar Babies. Agora sim, eu pago muito pouco, entendeu? Dou uns presentinhos de uns produtos aí, uns presentinhos de uns produtos que eu consigo. Ou se for dinheiro, a bolsa da Avon, a bolsa lá da Jequiti, enfia o Jequiti também. Esse nível aí, né? Porque assim, é claro que cada um tem a sua parte, a sua vantagem em relação às outras pessoas, a sua desvantagem. Uma das minhas vantagens é ter um contato, né? Que ele tem vários produtos, ele é um comerciante, é um mercador, digamos assim, né? E ele é bem próximo, aí eu sempre consigo produtos com preços excelentes, entendeu? E até faço alguns serviços para ele, que não convém dizer exatamente o que é. E ele muitas vezes não tem como me pagar, né? E eu até nem peço, mas ele, não, qualquer coisa você pode pegar uns produtos aí e tal, né? E eu consigo convencer as mulheres, essas sugar babies aí, que, olha, eu sou um cara de aparência normal, que realmente eu sou, né? Sou um cara que não tem nenhuma deformidade, não tenho mau hálito, não tenho suvaqueira, né? Aquele CC, não sou obeso, tal. Eu sou um cara normal que se você conhecesse em alguma situação cotidiana, você provavelmente poderia sair comigo, entendeu? E eu vou proporcionar coisas a você que, se a gente estivesse, por exemplo, começando a ficar, começando a namorar, eu provavelmente só daria no seu aniversário, no Natal, entendeu? No dia dos namorados, eu vou dar a você desde já. E qual é a mulher? Eu digo mais, qual é a pessoa que não quer ganhar coisa boa, entendeu? Por exemplo, eu já dei relógios. Não é relógio meio de feira, não. É relógio legal, entendeu? Nosso amigo, ele gosta de dar o presentinho, né? Acabamos de receber a doação de R$2 do nosso amigo Guigado. Com alguma mulher, eu ficando. O nosso amigo aqui deu R$2 aqui. Ele também pratica o PPS. O PPS está tudo Guigado? O Guigado também pratica o PPS. Inclusive, estamos esperando. É isso aí, grande Guigado. R$2 na conta do gado eu quero. Eu quero doação porcaria agora, viu? Não, que, assim, quanto mais doações, mais eu vou explicar tudo que eu uso para vocês, quem sabe, conseguirem aí conseguirem algum sexo sem precisar se rastejar. O Pobretão também. O que acontece? Eu ofereço tudo isso, né? A conversa é basicamente isso. Pobretão o quê? Não, termina o que você vai falar. Tá com retorno, tá com delay. Tá com delay. Delay, né? Certo. Tô dizendo assim que eu uso muito esses subterfúgios aí, não gasto muito e nem preciso me rastejar, nem me humilhar pra ter essas mulheres, né? Sem querer me gabar, mas assim, desde que eu comecei esse esquema, entre Sugar Baby e PPS, eu já transei com 20 mulheres, entendeu?
E pode parecer não tão, mas assim, imagina só. Cada um, você, o próprio você, Vinícius, e outras pessoas, tal. Com quantas mulheres, sem ser prostitutas, certo? Vocês transaram desde que eu comecei o PPS, foram o quê? 2 anos, certo? Quantas mulheres vocês transaram nos últimos 2 anos? 0. Um sexo mais prazeroso, mais natural. Enfim, né? Aí pra você ver, então, se fôssemos comparar eu com você, eu estaria ganhando de 20-0. Então, goleada. Uma goleada histórica, né? Que eu estaria aplicando. Mais do que 7-1, cara. Então, o que é que acontece? Muita gente fica dizendo, não, mas eu quero dica, não sei o que. Então, a gente pode até fazer um podcast único e exclusivamente disso aí, onde eu falaria todos os meus segredos, eu não tenho por que guardar isso aí, entendeu? Até porque eu, por exemplo, moro no Nordeste, eu moro em Pernambuco, certo? E o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com a Sugar Baby do Amazonas? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou atingir o PPS com a mulher do Rio Grande do Sul? Não tem por que guardar segredo, entendeu? Eu posso falar tranquilamente todos os subterfúgios que eu uso para isso, mas assim, basicamente, você pode ir tanto em grupos do Facebook, certo? Que lá tem vários grupos, Sugar Baby Brasil, Sugar Baby não sei o que, Mundo Sugar Baby, tem vários, entendeu? E tem sites também, que existe um chamado Mundo Sugar, que é mundosugar.com, se eu não me engano. Existem outros também, existe um tal de Meu Patrocínio. Meu Patrocínio? Eu já fiz perfil no Meu Patrocínio. Então, a questão, eu vou dizer agora o segredo do Meu Patrocínio, caso alguém queira uma Sugar Baby de lá e não queira pagar mensalidade, porque se eu não me engano está por R$280, eu nunca paguei e nem vou pagar, porque eu não sou burro e sou pobre, entendeu? E sou sovino também. A questão do Meu Patrocínio é o seguinte, ó, várias mulheres lá, cada pessoa não tem um nome de usuário, não sei se você já entrou no Meu Patrocínio, né? Mas quando você entra no Meu Patrocínio, aí você vê lá uma mulher X qualquer. Aí muitas vezes ela, por exemplo, tá assim, vou dizer um nome pra mim qualquer, sei lá, Mariana, _ Silva, só um exemplo. Muitas dessas mulheres, elas usam o nome no Meu Patrocínio, que é o mesmo nome que elas têm no Instagram delas, entendeu? Aí o que é que você pode fazer? Se você não quiser pagar a mensalidade do Meu Patrocínio e quiser conhecer alguma Sugar Baby, o que você tem a fazer gostou de alguma? Ela mora perto de você, você se interessou? Provavelmente, né, tem muitos que fazem isso, você tem que pegar o nome do usuário dela e botar no Instagram. Eu já achei muitas assim, entendeu? E não precisei pagar porcaria nenhuma para aquele site, eu não sou burro, entendeu? E tem, como eu disse, né, o Meu Patrocínio tem o Mundo Sugar, tem um tal de Seeking Arrangement, que é como se fosse procurando S-E-K-I-N-G, Seeking Arrangement. E Seeking Arrangement é como se fosse procurando um acordo, né? Procurando um arranjo, alguma coisa assim, digamos, né? Procurando alguma coisa legal. Esse aí também você tem que pagar para conversar com as mulheres, sendo que eu nunca paguei. Mas assim, que você possa... enfim, isso dá um podcast inteiro. O que é que você... Aí tem o dia inteiro, amigo. Não, aí tem o dia inteiro, amigo. Pode falar o que você faz lá no... Então, o que você pode fazer no Seeking Arrangement é fazer assim. Então, você, ó, lá se você colocar seu Instagram, ou se você colocar dizendo assim, não, meu Instagram é tal, eles não deixam. Porque eles não querem que você dê informação, porque eles querem que você pague para mandar a mensagem lá. E se você colocar o seu Instagram e o seu WhatsApp, entendeu? Eles não vão deixar, né, na parte lá de descrição. O que é que você pode fazer? Você pode colocar seu nome no seu endereço no seu Instagram, que você pode usar o seu real, se tiver medo fake, eu mesmo uso fake, não é porque eu tenho nada de errado e sim porque eu não quero me expor, e colocar lá como uma foto, entendeu? Ou seja, coloca uma foto do seu rosto, em outra foto você pode colocar o nome do seu Instagram, o número do seu WhatsApp, tá ligado? De uma forma bem discreta, assim, pequenininha e tal. Basicamente isso, né? E como é no Meu Patrocínio também, você pode colocar um nome de usuário que pode ser o nome direto do seu Instagram. Então, alguma mulher que achou você legal e tal e viu que você visitou o perfil dela, pode ir lá no seu, entendeu? São várias coisas assim, mas eu pessoalmente vou mais em grupo do Facebook, vou nesse site Mundo Sugar, que o cadastro é bem barato, é R$20. E tem outro subterfúgio também. O que você pode fazer, isso aí é foda pra caralho também, que é o seguinte, não tem um Instagram? Esse Instagram, você vai ver lá que tem o perfil do Instagram do Meu Patrocínio, entendeu? Tem Meu Patrocínio, tem um tal de Mundo Sugar, tem o Universo Sugar, tem vários perfis lá de Sugar Baby.
O que é que você pode fazer? Os seguidores desse perfil, por exemplo, você vai no Meu Patrocínio. Tem lá os seguidores do perfil Meu Patrocínio. O que é que você faz? Você vai lá nas mulheres que seguem ele, ou pelo menos se você quiser não ver exatamente todos, você vai nas pessoas que curtiram a postagem do Instagram do Meu Patrocínio e vê lá se tem alguma mulher que agrade você e que mora perto, entendeu? A maioria das mulheres hoje sempre coloca no perfil, né? Mora em Recife, mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, né? Você vai vendo. Eu também já encontrei algumas lá no Instagram, entendeu? É outra coisa. E como eu digo, eu não gastei nada. Nunca gastei nada com esse site aí, entendeu? Coisa de burro quem gasta. Então, amigo, um abraço aqui pro Patrick, que doou R$8, o Gado Corno doou 2, e pro Guigado também, que doou R$2, enchendo, Gado Corno, colocando dinheiro no porquinho do Knut. Vocês vão engordar o porquinho pro Natal. Esse Natal vai ser um Natal especial do Piquetal. Engordem um porquinho do Knut. Então, eu também eu apoio o engordar um pouquinho do Knut, e como eu disse, né, caso os leitores, os ouvintes aí, né, não sei tem como eles mandarem as mensagens assim, se vocês quiserem, ficar um podcast só, eu falando dicas aí pra vocês. Sim, a gente vai fazer um especial aqui de poderem conhecer alguma sugar baby, PPS, alguma coisa, né, que, como eu disse, eu já consegui 20 mulheres, como eu disse, sem querer me gabar, mas a questão é os caras aí são zerados, então às vezes conseguem uma mulher feia e tem que ficar puxando o saco. Eu acho que a maioria dos caras já está de saco cheio, né? Então eu já... Exatamente, amigos. Isso... Sim. Eu saí algumas, eu saí várias vezes, 2 vezes, entendeu? Que não me agradaram muito, mas, enfim, eu consegui chegar ao número de 20 já, usando as táticas do PPS no Tinder ou essas sugar babies aí. E até um cara da série B e C. As séries B e C são aqueles times mais fracos, né? Sim. B e C do Brasileirão. Tá falando de futebol. Série B e C. Amigo? Tá aí, amigo? Perdemos o Luke Silva? Perdemos. Fala. Não vai ser exatamente. Mas eu não sou funcionário. Oi? Então, amigo... E as mulheres não necessariamente vão ser aquelas atrizes de malhação, entendeu? Atriz do Valkyrie, não. Tem muita mulher que é aquela medianazinha também, entendeu? E se você não for exigente, você pode ficar com uma mulher dessas aí, entendeu? Exatamente. Então, o Lucas Silva, o Bertão, ele fazia o quê? Era GP? Era civil? Como é que o Bertão se virava? Você lembra? Sim. Isso. Então, pelo que eu vi, pelo que eu me lembro, é o seguinte: civis eram extremamente raras na vida dele, entendeu? Justamente porque ele achava que elas davam muito trabalho, muitos gastos, entendeu? Exigiam muito, assim, comportamentos badalados, e ele era contra isso. Ele achava que o dinheiro dele deveria ser uma segurança para que ele não tivesse que aguentar um mundo de trabalho horrível para sempre. Enquanto as mulheres têm uma política contrária, ou seja, que o dinheiro deve prover uma vida de luxo, uma vida de muitos gastos, de muitas idas a lugares X, qualquer viagem, essa coisa toda. E isso enquanto, por exemplo, o homem tem necessidade do sexo, certo? O que é que o Pobertão dizia? Ir numa prostituta, por mais cara que ela seja, se você for olhar o valor absoluto, no valor relativo ela fala muito barato. Tem aquela coisa, né, de você, por exemplo, fazer uma comparação entre um carro próprio e um Uber. Teoricamente... muito caro. O que você não vê é o carro, se você for do ponto A a um ponto B. Isso, exatamente, né? O carro é mais barato, sendo que você, se colocar o preço que você paga, manutenção, seguro, estacionamento, entendeu? Possíveis revisões, possíveis trocas de peças, possível tudo, o carro é mais caro do que um Uber, entendeu? Se você não viver andando de carro, se você tiver aquela necessidade simples, de, por exemplo, ir e voltar do trabalho, entendeu? Ou restaurante, alguma coisa assim, viajar. Então, amigo, uma hora é R$150, uma hora é R$200,
100. Então, E para São Paulo é um valor mediano, valor baixo até. É caro, mas assim, se você for olhar o que uma mulher civil, que ele chamava, uma mulher que não é prostituta, uma mulher comum, o que você gasta com ela, o que você pode gastar, é muito mais caro, entendeu? Como ele era um cara altamente racional e queria que o dinheiro dele fosse bem aproveitado, ele realmente ele se recusava a ter essas mulheres normais. sim, mas, ou seja, pelo que você falou, a civil ela é mais cara do que a GP, no caso, né? Ou seja, a forma mais cara de conseguir sexo é o relacionamento, né? E a forma mais cara de conseguir, de não comer ninguém é se casando, né? Inclusive o Pobretão ele tinha um ódio, né, em relação aos casadinhos, né? Porque ele reparava que no trabalho o casadinho era o cara que fazia de tudo pra dar pernada. Por quê? Porque o cara tava ferrado, né? Ele precisava do dinheiro pra manter a mulher dele, né? Senão, se ele ficasse desempregado, o casamento dele acabava, a família dele ia ser destruída, os filhos dele iam ser criados por outro cara, entendeu? Então ele ficava louco. Então, a questão é, esses casadinhos, ele tinha raiva, além de fazer isso que você acabou de dizer agora, eles achavam que as pessoas, mesmo que não fossem casadas, não tivessem todas as responsabilidades que eles tinham que ter esse comportamento deles, entendeu? É aquele negócio típico de brasileiro. O brasileiro, se você não for eles acham ruim. Se você não for fanático torcedor de algum time de futebol, eles acham ruim. Se você não assistir BBB, eles acham ruim. Se você não gostar de sertanejo, eles acham ruim. Entendeu? São pessoas extremamente incomodadas com a vida dos outros e querem que os outros se sujeitem aos gostos dele. Ou seja, se o Pobretão ele queria fazer o trabalho dele, largar no horário normal e ir para casa, os caras vinham fazendo tudo para impor a eles que aquela coisa que eles eram, né, workaholics, aquele viciados em trabalho, fosse considerado normal. E ele achava isso um absurdo. E eu também, eu devo dizer que eu apoio essa decisão dele, essa opinião dele. Sim, um dos textos mais famosos, tem alguns textos que são muito famosos. O Pobretão, muito do que o GadoCast prega é chupado inteiramente do site do Pobretão. Não sei se você já reparou. Né? O Pobretão, ele falava muito sobre o curso de medicina. Ele tinha um problema com o concurso e também com sair do Brasil. Que aqui a gente tem 3 planos, né? Concurso, fugir do Brasil e medicina, né? O Pobretão falava muito sobre medicina, né? Para ele, medicina era a única opção, né? Era a medicina. Isso. Eu lembro até que ele fez um post que também enfim, né? Mais um dos vários excelentes posts que ele fez, que ele tinha uma coisa assim, de fazer vários textos começando com a tristeza de um pobretão e depois era o resto, entendeu? São enfim, não 5, 10 textos que eram tudo assim, por exemplo, a tristeza de um pobretão, nesse caso, que não fez medicina, a tristeza de um pobretão que não ganhou uma promoção, a tristeza de um pobretão, isso, aquilo, entendeu? Aí eu lembro muito bem que um dos textos bem legais dele foi a tristeza de um pobretão que não fez medicina, porque ele considerava que médicos ganhavam um valor muito bom, né, um salário excelente, que realmente são, e que tinha um prestígio na sociedade que ele não tinha, entendeu? Ou seja, ele assim, ficava triste e falou dessa tristeza dele, de não ter uma profissão de tanto status, que ganhasse tanta grana quanto a medicina, entendeu? Sim. Mas então, em relação aos concursados, ele tinha muita raiva de concurso em si. Eu até concordo também com isso aí. Não chego a ter ódio, mas eu não tenho também apreço nenhum por concurso nem concursado. Porque pra mim, isso aí eu não sei qual era a opinião dele, mas pra mim concurso é basicamente o seguinte: você tem que ficar decorando, não é aprender. Leis inúteis. Aprender é decorar. Oi? Leis inúteis. Lendo leis inúteis. Isso, leis inúteis, enfim, tratados, é uma baboseira toda. E que, pra mim, é bem simples. Você conseguiu passar na prova? Ótimo, beleza, parabéns, todo sucesso do mundo, blá, blá, blá. E se não conseguiu? Aí você passou meses ou até anos enfiando na cabeça um conteúdo que não serve pra absolutamente nada. Ou eu tô mentindo? Exatamente. Todo outro aprendizado que você tiver em qualquer área, por exemplo, se você estudar inglês, o inglês serve para você migrar, o inglês serve para você melhorar suas chances de empregabilidade ou até ter alguma promoção no seu emprego. O inglês você pode ser professor de inglês tanto online quanto em alguma escola de inglês, entendeu? O inglês serve para você aprender novos conteúdos, porque
o conteúdo em inglês de qualquer área do conhecimento, tem muito mais conteúdo em inglês em qualquer área do conhecimento do que em português, por exemplo, entendeu? É uma coisa assim que você não vê. Você vê que o inglês é uma coisa que pode dar muitas vantagens a você em diferentes tipos de questões, enquanto porra de assunto de concurso. Fora aquela droga de prova, serve pra quê? Nada. Entendeu? E também tem a questão assim, que no Brasil, os concursados, principalmente os de alto escalão, né, que claro que tem concursados que são, assim, levam uma vida até sofrida, como por exemplo um coveiro, um gari, entendeu? Alguma coisa assim. Alguns trabalhadores de prefeitura também que não levam essas coisas todas não, né? Agora sim, a maioria dos concursados de alto escalão levam uma vida de marajá, entendeu? Marajá, e ele não gostava. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, ó, muito da vida de escravo que nós temos na iniciativa privada serve justamente para sustentar a vida boa dos concursados. Porque, por exemplo, né, você vê uma empresa, por exemplo, a multinacional, se ela vem aqui no Brasil, ela quer ter mais ou menos a margem de lucro que ela tem no país de origem, ou não é? Sim. Se ela sai do país de origem dela, ela vem para cá, ela acha que o modelo de negócio dela serve para que ela tenha um lucro, ou enfim, uma margem de lucro parecido com o que ela tem no país. Sendo que no Brasil nós somos sufocados por uma carga tributária elevadíssima. Para quê? Para tornar a vida dos concursados excelente. Não, mas ô Luke, se a gente não consegue mudar a realidade, se existe esse estado malvadão, então o Beta tem que ir e ser malvadão junto, entendeu? É muito mais fácil o Beta conseguir ganhar 10 mil reais na iniciativa pública do que na iniciativa privada, com a meritocracia, entende? Veja só, o que eu condeno é basicamente o seguinte, não é que o Beta não possa tentar. A questão que você não vê, que a maioria das pessoas não vê, é o seguinte, quantas histórias você já não viu com história mole, história de... Meu Deus, cara, enfim, dá até raiva de falar. Não, mas fulano era um mendigo e passou no concurso. Não, mas fulano era um cara que passava fome. Isso aí, meu amigo, isso aí é um caso em 1000, é um caso em 100 mil ou 1 milhão, entendeu? Na realidade, o que a maioria do povo não vê é o seguinte, não basta você não ser burro, não basta você ter dedicação, não basta você ter facilidade de decorar coisas. Concurso é uma coisa extremamente específica. Sim, amigo, eu sei que é muito difícil. Minha família, todo mundo é concursado. Ninguém é gênio, ninguém é inteligente. Só estudar até passar. É só isso. É só estudar 1, 2, 3, 4, 5 anos você passa. É o seguinte, sem querer questionar, mas qual é a idade dos concursados na sua família? Porque é o seguinte, agora eu já estou com 40 e poucos anos. Então, mas antes era uma realidade, entendeu? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele passou numa instituição, enfim, né, que eu não vou dizer para não comprometer, que aliás eu tenho poucos amigos, mas enfim, ele está numa instituição que ele disse que na época dele, que ele fez, não foi nos anos 80, não, foi agora em 2000, antes de 2010, digamos assim, né? Não vou dizer também exatamente o ano. Antes de 2010, ele basicamente fez 20 questões de português e 20 de matemática. Ele acertou todas as de português, se eu não me engano, errou 4 ou 5 de matemática e passou, entendeu? Sendo que hoje os conteúdos são muito maiores, as disciplinas são muito maiores, entendeu? São menos vagas também. Enfim, né? Eu acho um caminho muito perigoso para que uma pessoa qualquer torne como algo principal na sua vida. Para mim, concurso pode muito bem ser um plano B. Ou seja, você vai lá, tenta um microempreendedorismo, tenta melhorar a sua empregabilidade na iniciativa privada e, ao mesmo tempo, vai estudando para concurso. O que eu não concordo é você dedicar a sua vida, não, vou estudar 8 horas por dia para concurso. Eu acho isso uma perda de tempo total, entendeu? É uma visão minha, né? Não estou dizendo que tem que... Mas assim, o Pobretão dizia basicamente o seguinte, que muita da vida horrível dos trabalhadores da iniciativa privada são para sustentar a vida boa dos trabalhadores da iniciativa pública, entendeu? Então, amigo, assim, o Pobretão tinha vários textos antológicos, né? Um dos textos antológicos dele falava sobre a bolha lisândrica, né? Que ele acreditava que a situação ia piorar nos próximos 5 anos. Ele escreveu esse livro, esse texto em 2016. Ele falou que nos próximos 5 anos ninguém ia arrumar emprego e o sofrimento ia ser terrível. E basicamente, no exato ano em que ele falou que ia acontecer, está acontecendo. O mercado de trabalho está afundando, né? E a situação está ficando periclitante para os betos. Você pode falar um pouco sobre esse texto? Sabe do que você está falando?
Não, assim, eu não lembro exatamente desse texto que você está falando, mas ele sempre falava isso, entendeu? Ele sempre dizia que a vida aqui... Assim, ele sempre demonizou o Brasil, na verdade. Né? Eu concordo um pouco com ele, porque assim, se nós não temos uma vida tão ruim contra aqueles países da África subsaariana, né? Aqueles países da África Negra, que todo mundo sabe bem qual é o que? Um Senegal, uma Nigéria da vida, aqueles países paupérrimos. Nós aqui também estamos longe de ter a vida de um país, nem que seja mediano. Aqui no Brasil é um país bem ruim de se viver. Agora, assim, não que ele previsse a crise do coronavírus, não sei o que ele estava prevendo, basicamente, é o seguinte: tudo que acontece no Brasil na iniciativa privada é insustentável. Porque é o seguinte, o ponto que ele também, não sei se você vai se lembrar disso aí, que ele sempre frisava muito, que ele sempre batia muito nessa tecla, é o RH das empresas, a parte de recursos humanos, que é dominado por mulheres e homossexuais. Ou não é? Sim. Todo mundo que já teve algum emprego formal sabe. E o que é que acontece? Aqui no Brasil também isso já foi até, assim, tese não, mas assim, já foi alvo de matérias com especialistas. Aqui no Brasil é o seguinte: as pessoas tendem a dar importância maior ao seu convívio pessoal, à sua identificação pessoal, do que no aspecto técnico da pessoa. Ou seja, basicamente a tendência dos brasileiros, dos gestores de empresa, do povo do RH, é de escolher funcionário com base assim: será que essa pessoa seria meu amigo? Será que ele é parecido comigo? E não em perguntar, será que ele tem capacidade intelectual para exercer essa função? Será que ele tem capacidade de aprendizado? Será que ele tem um bom histórico acadêmico? Entendeu a questão? Ou seja, quando você vai ter algum processo seletivo, principalmente quando é o RH que está na frente das empresas, a tendência deles, formado por mulheres homossexuais, é escolher o quê? Primeiramente, outras mulheres. Ou seja, tem aquela frescura, aquela baboseira patética e ridícula que muitas mulheres têm hoje em dia, chamada... Eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão nojenta que eu vou dizer agora. Sororidade. Já ouviu falar dessa merda aí ou não? Sim. Bom, sororidade, para quem não sabe o que é, depois pode pesquisar para comprovar, é mais ou menos como se fosse, que eu também, enfim, né, não vou dar a definição exata, mas é uma espécie assim de aliança que tem que haver entre as mulheres e apoio mútuo. Ou seja, se uma mulher denunciar um homem, você não vai nem procurar saber se o homem está certo ou errado. Você tem que dar apoio àquela mulher, entendeu? Se a mulher reclamar de alguma coisa, ela está certa, até que prove o contrário. Se você tiver que ajudar entre uma mulher e um homem, em qualquer situação que seja, sempre a mulher, entendeu? Isso aí é bem divulgado, sendo que ninguém dá importância. O que é que acontece? Vai ter lá uma seleção do RH. Esse pessoal que é do RH, mulheres homossexuais, vão escolher primeiramente outras mulheres, ou seja, não querem saber da questão intelectual, técnica e acadêmica, não, de experiência, não. Primeiramente, escolhem outras mulheres. Segundo, homossexuais, ou mulher e homossexual em primeiro lugar, independentemente da competência. Segundo, escolhem homens, né? E tanto mulheres como homossexuais são atraídas por homens, no caso. Escolhem homens daqueles muito bonitos, entendeu? Que tem aquela aparência que o povo chama de alfa, né? Aquela coisa que atrai olhares. E depois escolhem pessoas que são os falantes, os falastrões, os bobo alegres, sabe? Aquele povo que, sabe, a característica dele é mais ser amiguinho de todo mundo, é fazer piadinha o tempo todo. E por último, se sobrar, que geralmente não sobra alguma vaga, um beta, que geralmente é uma pessoa mais séria, mais centrada, mais introvertido, entendeu? Que não é que o beta seja um antissocial ou um anormal, ele simplesmente é um cara mais sério. Ele não fica com piadinha o tempo todo. Ele não fica querendo fazer amizade o tempo todo. Geralmente, a aparência dele é de comum para baixo, ou seja, não é bonitão, ele nem é mulher, e se ele for heterossexual, e aí? Entendeu a questão? Aí, o que o Pobretão estava dizendo é isso. O mercado já faz muitos anos que está assim. Ou seja, a capacidade intelectual e técnica é colocada para escanteio, e onde eles veem, o pessoal que seleciona, só características pessoais, como se eles estivessem escolhendo pessoas que seriam amigas dele, ou pessoas que eles namorariam. Daí vem essa questão da preferência por mulher, por homossexual, e por homem bonito, entendeu? Ou até pessoas influentes, ele é filho de um deputado, ele é sobrinho do prefeito, entendeu? Ele é sobrinho do diretor da empresa. Isso aí já acontece há muito tempo, e a questão que eu quero que todo mundo aqui entenda, é que isso uma hora vai desabar.
Porque a empresa ela não vai ter, mas vai ser gerida por competência e sim por essa baboseira aí. E uma hora isso vai dar tão errado que a empresa vai ter projeto errado, vai ter erro de execução, entendeu? Vai começar a dar prejuízo. E uma hora isso aí desaba, uma hora isso vem à tona, entendeu a questão? Exatamente. Muito obrigado por ter participado, o Luke Silver. Foi um prazer incomensurável estar com você aqui. Eu quero que você volte. Muito obrigado a quem doou, muito obrigado aos apoiadores do canal, a quem deu like, muito obrigado para quem deu dislike também, vocês moram no coração do Knut. Mas agora é um negócio assim, eu não quero mais podcast 1, 2, 3, 4 horas não. 1 hora tá bom, o nosso amigo Luke Silva se compromete em voltar para ensinar outros episódios da vida da JPBS. No próximo episódio nós vamos aprender como fazer o PPS com o nosso amigo Luke Silva. Não, PPS, como conhecer e desenvolver lá até conseguir chegar aos finalmente com as Sugar Babies, que também é uma coisa bastante inexplorada e que homens assim, que pelo menos são como eu nessa característica, de não aguentar enrolação, achar que não deve puxar saco de mulher, mas não abrir mão de um bom sexo, né? Sem esquecer que as mulheres não vão ser modelos lindas, e sim mulheres comuns que vocês veem no meio da rua assim, tal, no seu convívio. Vocês podem muito bem conseguir algumas ou até várias dessas mulheres. Se eu conseguir, vocês também podem. Sim, não sei se você conhece o termo PEC-B, Sim. Então, são vários nomes da mesma coisa, né? Basicamente o PEC-B, ele oferecia, se eu não me engano, eu lembro bem do relato, ele oferecia um salário mínimo mensal, que era dividido por semana, ou seja, ele dava 1/4 do salário mínimo mensal, para que essas mulheres saíam. A diferença do PEC-B para essas Sugar Babies de baixo nível, né, ou de beleza mediana ou menos, para ele é que é o seguinte: eu passo longe de dar um salário mínimo, entendeu? Porque é um valor muito alto para que eu gaste com apenas uma mulher. E segunda, que é o seguinte: pelo que ele falava, ele saía com mulheres na faixa dos seus 20 e poucos anos, entendeu? Aquelas que a gente chama assim de universitária, né? Magrinha, tal, gostosinha, uma beleza física até um pouco acima da média, e eu saio justamente com mulheres de beleza mediana ou até um pouco abaixo, caixa de supermercado, trabalhadores de call center e tal, mas muitas delas são, principalmente em questão de corpo, bem legais, assim, uma coisa bem... Voluptuosas, amigo, fogosas. Voluptuosas, falou a palavra bonita agora. São os tipos de mulheres que eu mais gosto, entendeu? E outra, cara, tem mulheres assim que você vê, é uma mulher que não chega a ser uma universitária de 20 anos, de 21, 22 anos. É uma mulher, digamos, que já tem 27, 28, 30 anos, entendeu? Mas continua lá inteira, dentro do possível, entendeu? Ou mulheres até nessa faixa dos 20 e poucos anos, que são aquelas mulheres de classe média baixa, entendeu? Que moram numa periferia, que é uma estudante e tal, entendeu? Tá lá, tipo assim, já concluiu o ensino médio, não sei o que, tá fazendo às vezes aqueles cursos técnicos de mais baratos, né? Como uma técnica de enfermagem, alguma besteira assim. E não ganham dinheiro, entendeu? Se ganham uma mixaria. E, como eu disse, né? Se você não for um cara horrível, um cara deformado, algum cara que tem algum sério problema de aparência, elas não vão se furtar e sair com você, entendeu? Basta não ser um tarado, não ser um afobado conversar com elas, como se você estivesse conversando com uma mulher comum. Agora sim, deixando bem claro que você, eu quero que a gente saia, vá no motel, fique se curtindo, entendeu? Se curtindo é um eufemismo para dizer que... Exatamente, amigo. Então é isso aí. Muito obrigado para transar. Sim. E pronto, pô. Agora o problema do povo que eu vejo é que assim, são muito afobados. Tem que falar de uma forma mais consciente, uma forma mais natural. Exatamente. Então é isso aí, amigo. Muito obrigado para quem escutou. E não esqueçam de ligar nesse mesmo canal, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-horário, porque no próximo episódio do GadoCast você verá um episódio bombástico, bomba, introduzindo na cura, como você vai descobrir como você vai atrair, conquistar e manter as suas mulheres. Até a próxima, até pra eles!